Olá, queridos colegas da educação, olá, sociedade friburguense. Nós estamos iniciando hoje, na véspera da independência do Brasil, a 5ª temporada do podcast De Frente com a Verdade, com um tema que foi escolhido: a força de trabalho das mulheres friburguenses. Estamos numa cidade em que 53% do eleitorado são de mulheres. E também a mola propulsora de Nova Friburgo é o trabalho que essas mulheres desenvolvem, seja em confecções, seja na prefeitura municipal, seja nas grandes empresas privadas que temos aqui. E falando em mulheres, nós falamos também, dentro da nossa sociedade, como as mulheres têm despontado com o empoderamento e principalmente em se posicionar. E sobre hoje, eu, na verdade, não falo da história da minha convidada. O De Frente com a Verdade tem a honra de receber uma pessoa que vive uma história que eu também vivo. E após nos conhecermos pessoalmente, descobrimos muitos pontos em comum. Mulheres, funcionárias públicas do município de Nova Friburgo, concursadas, mães atípicas, enfim, mulheres que hoje sofrem uma perseguição no ambiente de trabalho. Perseguição essa que pode configurar num assédio moral ou também no chamado assédio institucional. E é com muito carinho que o De Frente com a Verdade recebe hoje a técnica de enfermagem Neuciane, conhecida como Cissa, para contar um pouco da sua história, que também se mistura um pouco com a minha história. Mulheres que trabalham com vidas, uma na saúde, outra na educação. Seja bem-vinda, Cissa, ao nosso programa. Obrigada, Cristina. É uma honra estar aqui, né? Uma oportunidade que só a gente que passa sabe como é difícil, né? As pessoas ou querem te julgar ou não querem te ouvir. E eu te agradeço por essa chance de poder contar um pouquinho do que está acontecendo. A gente tem como praxe aqui, Cissa, sempre fazer a pergunta que é o tema do nosso programa. Um programa que eu idealizei esse projeto de tantas portas que me foram fechadas quando comecei a sofrer a perseguição política e os fatídicos PADs, os processos administrativos disciplinares. Eu me senti num momento de indagação do porquê eu estava vivendo aquilo. E dentro de um ano eu consegui encontrar o meu caminho, que é o que eu desejo a você. Não digo que a gente tem que passar por adversidades para encontrar os benefícios, mas eu consegui encontrar um propósito e trouxe De Frente com a Verdade para as câmeras. E assim eu procuro ouvir pessoas e ser uma ponte para ajudá-las e também me ajudar. Porque muitas das vezes a gente encontra no outro situações que podem lá na frente nos servir de lição. E assim eu quero começar te perguntando, qual é a verdade da Cissa como profissional? Então, de formação eu sou professora, nunca atuei, mas me formei como professora, técnica de enfermagem, sou pedagoga, sou pós-graduada em neuropsicopedagogia, sou pós-graduada em ABA, que é Análise do Comportamento, mas eu escolhi ser agente comunitária de saúde e técnica de enfermagem. E hoje eu vou te dizer que foi a melhor escolha da minha vida, porque ver ou ouvir uma palavra de gratidão diante de um cuidado, de um segurar de mão. Às vezes a gente só segura a mão de uma pessoa que está doente, que está precisando de você naquele momento, e naquele momento você é o tudo que ela tem, né? Então, assim, eu costumo dizer que a saúde não é a gente que escolhe, a saúde escolhe a gente, né? Acho que é uma missão e eu estou tentando cumprir da melhor forma possível. E aí tem esses percalços no caminho, mas a gente vai vivendo um dia de cada vez. Então, hoje você teria 2 vínculos com a gestão pública. Sim. Você é técnica de enfermagem e agente comunitário de saúde. São 2 concursos, né? Sim. Distintos. Sim. E engraçado que a saúde ela se mistura muito com a educação, né? Eu também, quando atuo na sala de aula, atuo, claro, com crianças, e eu posso dizer que elas são o meu refrigério. O abraço, o carinho, a sinceridade e o agradecimento. No caso ali, não só das crianças, como também dos pais. E acredito que você vivencie isso com os pacientes. Hoje eu também trabalho com criança, né? Como técnica de enfermagem, eu trabalho na pediatria. Atualmente eu estou afastada, né? Por conta do PAD, mas do de agente comunitário,
que atende uma população como um todo. Hoje, 90% dos meus pacientes de agente comunitário são idosos. Eu tenho pouquíssimas crianças, mas o que eu tô atuando é na pediatria, assim, eu acho que não tem sensação melhor do dever cumprido com as crianças, né? Elas são puras, elas são verdadeiras e hoje a pediatria é um melhor lugar onde eu sou mais feliz, eu acho, né? Trabalhando. Eu também gosto muito de CSS, mas como eu tô afastada, né, faz bastante falta. E Cis, antes da gente entrar nessa questão do processo administrativo disciplinar, diante das conversas que nós tivemos nos bastidores, quando nos conhecemos, porque a gente não se conhecia, a sua história chegou para mim através de uma amiga, que é a Érica, quando eu repostei no meu Instagram aquele vídeo que você faz no seu automóvel, né, no carro, teve algo que você falou ali para mim que me chamou bastante atenção e eu gostaria que você iniciasse falando sobre isso, que é o nome do seu Instagram, que está ali, Bendita Muse. Sim. Né? Por que esse nome? É uma coisa até que dá uma mexida, né? Porque quando eu comecei a sofrer o assédio, porque o assédio, ele normalmente não acontece logo de cara, né? O assediador primeiro é gentil. E aí ele começa te pedindo as coisas e em algumas situações você faz, né, profissionalmente, e o seu primeiro não é a porta para o assédio começar, né? E aí, quando eu comecei a sofrer o assédio, que eu denunciei essa prática, uma equipe inteira se voltou contra mim. E aí, porque o assediador manipulou as pessoas da forma que era conveniente para ele, né? Ele contou uma história. E quando eu chegava no trabalho, eu ouvia assim: a maldita chegou, a demônia chegou. E aí eu falei assim: eu não sou isso. E aí por isso ficou Bendita Muse, que é o meu sobrenome, né? Sim. É algo que se iniciou com umas brincadeiras de mau gosto, vamos dizer, né? Que ao invés das pessoas estarem ali trabalhando, cumprindo o ofício delas, a cada um se dispôs, porque quando a gente faz um concurso público, a gente lê um edital, né, Cissa? A gente estuda, faz uma inscrição, passa, a gente tem o nosso laboral. Eu adoro esse termo eu aprendi com o meu advogado, o laboral é o ofício. E o momento que você vai para o seu trabalho, você tem que encontrar um ambiente de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. As pessoas não precisam gostar da gente, mas o respeito é um princípio fundamental no ambiente de trabalho. Afinal de contas, somos todos concursados, né? Governos passam, Casa Legislativa passa, mas nós continuamos ali, nessa grande engrenagem que é a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E normalmente a pessoa que é assediada, no meu caso, né, eu vejo isso muito hoje em outras pessoas que se aproximam de mim para falar sobre o assédio, são profissionais que se destacam, né? São profissionais que gostam do trabalho, que fazem por amor, né, que fazem normalmente muito bem feito, e isso desperta nos outros um sentimento que resulta no que eu estou vivendo, que você viveu, né? Porque o assediador, ele leva pessoas junto com ele, ele tenta acabar com a sua imagem enquanto profissional, enquanto pessoa, e para alguns ele consegue, né? Mas eu acredito muito que o meu trabalho fale por mim, né? As pessoas que eu assisto, acho que nem Jesus, que era perfeito, agradou a todo mundo, a gente não vai agradar. Mas eu senti isso exatamente por querer fazer um bom trabalho, né? Os assédios começaram por conta disso, por fazer um trabalho bacana, e as pessoas ao redor não querem, porque é um sistema, e aí todo mundo fala assim: sempre foi assim, mas até quando vai continuar sendo assim, né? A gente muda em tudo. Hoje a gente é uma geração tecnológica, né, que quando eu era criança ou adolescente nós não éramos, mas a gente não muda no que é ruim. A gente quer evoluir em alguns aspectos, mas em outros a gente está estagnado, né? É um sistema, ok, mas quando que a gente vai mudar esse sistema? A gente tem que começar pequeno. E aí eu sentia muita resistência ao tentar ajudar os meus pacientes, e aí eu ouvia assim: pra que isso? Ninguém vai reconhecer o seu trabalho, você não precisa fazer isso. Mas assim, não era sobre o outro, era sobre a minha consciência, era sobre o que eu escolhi fazer.
porque eu costumo dizer que nós não somos plantas, e se aqui não tá legal, se eu não gosto do que eu faço, por que eu não vou buscar outro caminho, né? E eu senti muito isso, e aí eu pensei, meu Deus, então agora o errado é o certo, porque eu tô fazendo certo e tô saindo como errada. Você chega a se perguntar, em alguns momentos você chega a se achar culpada, né? De tanto que é dito a seu respeito, das coisas como elas são colocadas e a gente sabe que a gente não é, né? A gente é uma vítima. Exatamente. Você falou algo que é muito importante, né? Geralmente as pessoas que estão passando pelos PADs, muitas das que eu recebo prints e áudios e que me procuram, são pessoas que se destacam profissionalmente, não só na área que elas atuam, como em outros talentos, né? E algum momento antes de você receber a notícia que você seria afastada, que você teria que responder a esse PAD, eu também estou, né, respondendo por PADs, você percebeu que isso estava sendo preparado ou você foi pega de surpresa como eu fui? Eu fui pega de surpresa, porque na verdade, chega a ser cômico. Eu denunciei os episódios de assédio, isso em fevereiro de 2025 agora, né? Uhum. Sendo que os assédios começaram logo depois da minha posse. E aí, eu fui afastada agora em julho, ou seja, olha quanto tempo depois. E antes desse afastamento, né, eu já tenho uma ação judicial em curso sobre o assédio e sobre o desvio de função. Uhum. Porque é imposto, eu costumo dizer que uma mentira repetida, muitas vezes ela vira uma verdade. Sim. A administração coloca como se a gente tivesse que fazer funções que não são nossas, e isso vira uma imposição e vira uma verdade. E ao mesmo tempo a administração prega que o desvio de função ele é ilegal, a gente sabe que ele é ilegal. E aí eu entrei com essa ação, né? Tem essa ação judicial em curso, e uma resposta da ação, uma resposta até da prefeitura, o meu advogado coloca que a administração se manteve inerte diante da minha denúncia de assédio. E a prefeitura responde, não, nós abrimos um PAD para investigar as denúncias da servidora. Mas esse PAD é onde eu estou sendo acusada. Uhum. É o mesmo número. Então, assim, quando eu soube dessa resposta da prefeitura, eu até fiquei tranquila. Eu falei, bom, as coisas vão ser resolvidas, né? Porque antes de entrar com a ação, eu busquei muito administrativamente, né? Tentar resolver, para que não tomasse essa proporção. Você chegou a procurar a ouvidoria da prefeitura, os superiores, no caso, os superiores da saúde, para tentar uma conversa, o próprio gabinete dos gestores, do Poder Executivo, vereadores. Você, antes de ir até ao judiciário, você chegou a fazer essa movimentação? Sim, ou não? Eu tive 3 conversas. Na verdade, eu tive 2 conversas com o assediador, com o próprio assediador, não resolveu. Eu fui a uma instância acima dele, a instância não resolveu. Depois houve uma mesa redonda, onde tinham 4 mulheres e um homem, e assim, tanto se fala de sororidade feminina, né? Essas 4 mulheres me assediaram mais do que o próprio assediador, porque elas minimizavam a fala dele e o tempo todo elas tentavam colocar como se eu fosse a culpada, e inclusive uma fala, eu digo, eu vim aqui denunciar um crime e vocês não fizeram nada, e a resposta que eu tenho de uma mulher é, não fiz e não vou fazer, e vou te dizer, daqui a 5 dias você tá aqui de volta dizendo que o assédio continua. Só abrindo um parênteses nessa sua fala, essas pessoas, elas são concursadas, são nomeadas, está misturado ali, concursado, nomeado? Misturado. Sim, Okay. Tem algumas que são indicados, concursadas. Sim. Eu acredito que sim. Há ali... Sim, e aí isso me chocou, porque eu fui pedir ajuda, né? E aí eu fui mais uma vez coagida, assediada, e uma coisa que eu costumo dizer para quem me procura hoje é que nessa mesa redonda, né, que eu chamo de mesa redonda, uma das pessoas falou assim, eu quero que os celulares estejam sobre a mesa, porque aqui eu não permito gravação. E aí uma outra mulher falou assim, você precisa desbloquear o celular para mostrar que você não está gravando. E aí eu desbloqueei, só que eu estava gravando em segundo plano. Então, assim, por mais que as pessoas tentem te intimidar, essa é a única forma que você tem de provar o que você está vivendo. Sim. E aí, se hoje eu não tivesse isso, né, de prova, além de maldita, eu seria maluca, né? A louca do posto, a maluca, porque
foi o único meio que eu encontrei. Eu estava sozinha, né, com várias pessoas que, por algum motivo, defenderam o assediador, né? Talvez a gente deduza mais à frente por que desse motivo, mas elas não se preocuparam comigo enquanto mulher e enquanto servidora, né? Eu te fiz essa pergunta porque quando o meu caso começou em 2022 e perdura até hoje, 2025, eu bati em muitas portas, inclusive da imprensa, a chamada imprensa de Nova Friburgo, televisões famosas e jornais, um jornal muito famoso daqui de Friburgo, que se diz, né, trabalhar para a sociedade friburguense, e uma única pessoa me estendeu a mão e está comigo até hoje. Eu nunca vou deixar de citar o nome dele, que é o ex-vereador Marcinho Alves, inclusive compõe o rol das minhas testemunhas, e naquele momento ele era vereador de segundo mandato, e ele segurou na minha mão e disse: Cristina, tem alguma coisa errada. Você tem mais de 20 anos de prefeitura concursada, como que agora você começa a ter um PAD atrás do outro, na mesma gestão, por motivos banais, que foram deflagração de áudios, né, de WhatsApp, e houve apenas um PAD, mas esse PAD foi armado, e eu agora ingresso no judiciário, eu estou no judiciário pedindo a nulidade de todos e outras situações que não vêm ao caso, porque aqui a história que tem que prevalecer é a sua. A minha eu já contei. E o Marcinho, ele, ali naquele momento como vereador, e hoje, mesmo não estando vereador, ele está sempre comigo. Ele pode estar no lugar que for. Se eu telefonar, ele diz: eu estou aqui. Eu segurei na sua mão e eu vou com você até o final. E eu vi há poucos dias isso acontecer com você, uma pessoa que eu tive o prazer de estrear esse projeto, que foi o vereador, amigo, querido Michael Gonçalves. Como você se sentiu ser acolhida pelo Legislativo? Então, na pessoa dele. Quando eu descobri o PAD, né, você até me perguntou se eu sabia, se eu imaginava. Eu estava na rua num sábado com meu filho e eu recebi um telefonema de um jornalista perguntando se eu estava bem, como que eu estava passando diante de tudo que estava acontecendo. E eu falei: oi, como assim? Não tem nada acontecendo. Nossa, mas o seu nome está no Diário Oficial. E aí eu fui ver. E aí, na hora que eu abri o Diário Oficial, eu lembrei que o número do PAD era o mesmo da resposta da ação judicial, dizendo que eu estava afastada. Até o momento da ciência, né, documentada, eu achava que era um engano. Eu falei: não, eles devem estar enganados, porque é o mesmo número que eles dizem que estão me defendendo, né? E as pessoas nesse período trabalhavam normalmente com você. Sim. No seu segundo vínculo. E aí, quando eu tive acesso, né, à íntegra do PAD, não existe nada contra mim. Existem opiniões do meu assediador, inclusive assinadas por parte da equipe. Mas parte dessa equipe tinham funcionários que tinham um mês de unidade. Opiniões faladas, nada documental, nada... Então, é um relato escrito, né, sobre opiniões dele, que eu faço um bom trabalho, mas que eu tenho dificuldade com o grupo. São coisas bem controversas, sim, e aí... acredito que ele tenha pedido, né, para os funcionários assinarem, e tem funcionário que tem um mês de unidade que assinou, ou seja, essa pessoa não me conhece, ela não me conhece nem enquanto pessoa, nem enquanto profissional, então ela foi no efeito manada. E aí eu ouvi em um determinado momento, há pouco tempo, uma profissional falou para mim assim: eu não sei como você tá aguentando tudo isso. Eu falei assim: pois é, o seu tiro saiu pela culatra, porque se vocês achavam que eu ia embora... Não, se eu tivesse errada, eu ia me desculpar e ia me retirar, mas eu não tô. Então, assim, eu vou até o fim. Eu não imaginava que tomaria essa proporção, né? Porque somos pessoas adultas, eu tenho 39 anos. Se eu tenho uma questão profissional com você, se eu não concordo com uma conduta, tanto enquanto subordinada quanto enquanto liderança, eu acho que é uma conversa. Sim. Só que hoje a gente tem egos tão inflados que uma crítica vira uma inimizade. Uma coisa que é para ser resolvida. Olha, Cristina, aconteceu isso hoje no trabalho, não foi muito bacana, vamos ajustar? Pessoas normais vão ajustar. Maduras. Sim. Pessoas empoderadas, né, na forma de pensar delas, com ego hiperinflado, vai culminar no que está acontecendo hoje. Então, assim, hoje, se eu tiver que ir a pé até Brasília para provar
que eu estou certa, eu vou a pé até Brasília. Então, assim, agora não se trata só do assédio moral que eu sofria por uma pessoa. Agora é um assédio institucional, Sim, né? é a sua carreira. Agora tem que por sinal, eu tô há 8 anos na prefeitura. E nunca você teve nenhum tipo de problema na sua ficha? Não, eu não tenho nenhuma advertência, eu não tenho nada, nada. É como eu tô há mais de 20 anos, também nunca tive nada e passei a ter. Engraçado, né? Coincidência dessa gestão para cá. E aí, o que assusta é que, bom, se eu sou um problema tão grave, porque assim, uma fala que me marcou nesse relato do PAD, né, nesse texto que foi escrito, é que eu sou uma pária à equipe e que, caso não seja possível a minha transferência, toda a equipe pede transferência. Então, assim, será que realmente, o que tem aí nesse emaranhado que eu sou tão perigosa para essa equipe? Será que é alguma informação que eu vou dar? Será que é algo grave que vai explodir? Então, assim, se eu tivesse errada, por que as pessoas iam querer tanto me ver longe, né? É porque a minha presença, o meu conhecimento assusta, né? Preocupa de que alguma coisa saia do controle. E agora eu vou até o fim por justiça. Sabe uma coisa interessante que você fala, que eu observo muito nessa gestão, né? Eu gosto de política, nunca escondi isso. Eu frequento a Casa Legislativa há muitos anos, desde quando minha mãe era viva, mas tenho mais apreço pelo Poder Legislativo, que é a Câmara dos Vereadores, do que pelo Poder Executivo. Então, eu tenho mais proximidade com a Casa, sempre na posição de oposição. Mas lá eu sou respeitada, muito bem recebida pelos vereadores da base, mas não comungo com eles de ideias, nem de fotos, nem de eventos. Enfim, mas o que me causa bastante perplexidade nessa sua fala agora é uma observação que eu já tenho desde que esse governo começou. Muitas pessoas que são nomeadas ou que estão mesmo concursadas, mas elas galgam um patamar um pouco maior por mérito ou recebem esse cargo, que é um direito do gestor público nomear quem ele quiser nomear. Isso é uma prerrogativa que a gente já conhece, se acharem donas da vida das pessoas. Quando você fala que toda uma equipe quer que você seja transferida de um local, que você é uma concursada, estatutária e foi designada para trabalhar ali, essa equipe se esquece que existe uma hierarquia. Eu não sei como é na saúde. Na educação, eu escolho, comemorando onde eu vou trabalhar, eu tenho uma equipe diretiva dentro da unidade que me comanda, a secretária de educação, né, atual, e dali os gestores, o vice e o prefeito. Como que é essa hierarquia na saúde, Cissa? Então, dessas pessoas, inclusive, que assinaram pedindo a transferência, tinham processos seletivos. Então, assim, nítido... Seriam os contratados. Sim. É nítido que de algumas pessoas não era uma opinião própria, era realmente o efeito manada. Eu tenho uma chefia imediata, né, que é o responsável pela unidade, e eu devo satisfação a essa pessoa, Sim. né? E acima dele tem as coordenações, as secretarias, e depois o secretário de saúde e o prefeito. Mas o problema é quando isso se mistura muito, né? É você entender que ali você é o profissional fulano e que da porta para fora você pode ser amigo do Papa, mas ali você é o coordenador ou a coordenadora e você tem que ser imparcial. Isso eu vejo... isonomia, que a gente tanto conhece, né? Isso eu vejo muito misturado. Eu não entendo nada de política, eu costumo dizer isso, que se eu for entrar no mérito, eu vou passar vergonha, porque é uma coisa que eu não tenho como debater, porque eu não entendo. Mas eu peguei uma parte do governo anterior, e agora, nessa gestão, né, eu estou há 8 anos. Eu nunca vi o funcionalismo passar por tudo que está passando. Eu nunca me imaginei passando por uma situação dessas. E você me perguntou, eu até pulei, você me perguntou como que foi me sentir acolhida por um parlamentar. Eu nunca tinha entrado na Câmara, minto. Eu tinha entrado em 2012 para uma audiência pública quando eu estava me formando em enfermagem, técnico, né? Fora isso, eu não sabia nem por onde entrar. Foi uma iniciativa sua procurar o Maicon? Foi. Por quê? Quando eu soube do PAD, eu também segui esse seu caminho. Eu procurei
mídias importantes da cidade e eu ouvi assim: ah, PAD é um procedimento normal, a prefeitura respondeu que isso é um processo interno e que está correndo da forma que deveria correr. E eu sabia que não. E eu ainda questionei e falei assim, nossa, mas vocês sendo, né, uma emissora ou um jornal, um veículo de comunicação tão sérios, eu achei que vocês fossem querer buscar a verdade. E aí eu ouvi que não. E aí eu falei assim, ok, o que eu vou fazer? E aí é um misto de sentimento, né? Porque tem dia que você tá muito bem e tem uma força que você nem reconhece, e tem dia que você fala, nossa, por que eu tô vivendo tudo isso? E aí eu fui ao Ministério Público fazer uma denúncia do desvio de finalidade do PAD, né? Porque o Ministério Público não iria verificar essa questão do assédio, que é uma questão para tramitar na Justiça, ou do Trabalho ou na Justiça Comum. No meu caso, na Justiça Comum, porque eu sou estatutária, né? E aí eu fui fazer a denúncia e uma pessoa que estava comigo filmou, a gente colocou nas redes sociais e aí o meu telefone não parou de tocar. E aí, quando tomou essa proporção, as pessoas queriam saber o que era. E eu respondi a todos que me procuraram, exatamente para que outras pessoas entendessem o que estava acontecendo. E nisso eu decidi procurar o Maicon e ele me recebeu de braços abertos. Eu acho que, independente de lado político, né? Eu acho que esse é o papel do vereador, né? Fiscalizar. Fiscalizar, apoiar o servidor, sim. Porque não é só andar na rua quando você quer voto e depois esquecer. Porque, assim, essa gestão passando, essa gestão ficando, ou qualquer outra gestão vindo, eu vou continuar ali, né? Sim, porque eu sou servidora. Concursada. Sim, então ele me acolheu e ele disse, eu tô com você, né? Eu passei por momentos muito difíceis, como você viu no vídeo, moto me seguindo, pessoas me ligando. E ele realmente, naquele momento ali, Cissa, ele se posicionou de cara a você, né, a te apoiar, e eu achei isso de uma nobreza de caráter e de comprometimento com o mandato muito importante. Aquele vídeo específico que o Maicon faz com você, conta muito o que eu passei com o Marcinho, né? Então, é muito importante a gente ter esse apoio. Por quê? Porque o vereador, ele tem imunidade. Ele pode entrar numa oitiva com, entre aspas, a pessoa que está sendo, entre aspas, acusada, né? Ele pode investigar a fundo, ele pode pedir a sua ficha funcional e ter em dados que realmente nesse tempo todo de trabalho na prefeitura, que são 8 anos, você sempre teve uma conduta irrepreensível e fazer comparações, fazer indagações, isso na tribuna, isso na hora livre. Então o vereador ou a vereadora, ele tem um papel muito importante quando ele abre as portas, que tem que estar sempre aberto. O Maicon costuma usar essa frase, né? O vereador é empregado do povo. E é mesmo, nós que os colocamos lá e os tiramos também. Porque ele mostra ali exatamente o princípio básico do que é ser um vereador, é fiscalizar. E não é fiscalizar a pessoa do prefeito e do vice, é fiscalizar a gestão. A partir do momento que eu me coloco num cargo, concorro a uma eleição para ser ou fazer parte do Poder Executivo, eu vou ser alvo se eu estiver fazendo algo errado. E lá atrás, quando eu recebi o meu primeiro PAD, que eu fui chamada de doida, maluca, enfim, eu tive também esses conflitos. Tinha dia que eu tinha uma força descomunal para lutar por justiça. Tinha outros dias que eu ia lá para baixo. Até que eu descobri a minha missão, que ela está hoje aqui, né, 1 ano depois. Mas, até chegar a esse caminho, Cissa, muitas pessoas tentaram se aproveitar da minha dor, tentaram ter achismos, porque muita gente fala do PAD, mas só quem vive o PAD e quem é funcionário da máquina prefeitura sabe o que ocorre. Esse emaranhado que você diz na saúde também existe na educação. Eu passei a me tornar também uma pessoa perigosa, uma pessoa... O que a Cristina está pretendendo? A ponto que as pessoas que me comandam em eventos banais, vou te dar um exemplo, em festa junina, irem até a unidade, porque é o praxe, dizer assim, como é que a Cristina está? Eu estou muito bem, hoje eu estou muito bem. Estou ali fazendo o meu ofício, que é ser professora, que eu amo a educação.
Eu estou na educação porque eu gosto da educação, mas eu desenvolvo outros trabalhos, certo? Então, nesse momento que eu assisti esse vídeo seu com o Maicon, eu ali foi um bálsamo para mim. Eu agradeço muito, não é mórbido que eu vou te dizer, mas eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza. Isso que você está vivendo, no meu olhar, é o fortalecimento de muitas pessoas que estão vivendo o que você está passando, que não tem esse ímpeto de falar. Que tem pessoas que são retraídas, tem pessoas que realmente têm medo mesmo. Porque eles colocam tanto terror na nossa cabeça, nos ameaçam, mandam trote, nos seguem. Eu passei por tudo isso. Até que um dia também eu dei um basta. Eu vim para cá. Eles sabem que se usarem essa prática comigo, eu estou aqui para falar e dar nomes aos bois. Mas a gente acaba servindo de exemplo. Isso lá na frente, agora não, agora é muito cedo, vai te reconfortar. Você já deve estar recebendo relatos de pessoas que estão vivendo isso, e como também pessoas que dizem, olha, eu lamento, eu puxei alguns relatos desse seu vídeo, né, assisti alguns, eu vi ali uma mãe, não vou citar o nome porque eu não conheço a pessoa, ela disse assim, eu conheço ela, você, e ela atendeu muito bem o meu filho na pediatria. Isso é reconfortante. Isso não vai sanar a dor nesse momento, mas isso está provando que aos olhos de outras pessoas, você é uma profissional de excelência. E isso até assusta, né? Porque como pode uma pessoa ser de dois jeitos diferentes, usar, né? tantas máscaras. Como que eu sou a maldita, né? Nessa determinada unidade e como que eu sou a tia Cissa na outra unidade. Então, assim, alguma coisa não bate, né? Sim. Alguma coisa não encaixa aí. Sim. E isso me choca muito. Mas eu acredito muito que o tempo é o senhor de tudo, né? Sim. Ele vai mostrar quem é quem, as coisas vão vir. Graças a Deus essa repercussão é ruim, né? Porque cansa a gente psicologicamente. Sim. A gente tem uma família, né? A gente tem uma história. Mas ao mesmo tempo é muito bom porque além de outras pessoas, você não tem noção dos relatos que eu recebo, assim, chega a ser inacreditável. Eu acho que é a palavra que define, porque você fala assim, não é possível que isso está acontecendo, mas é porque eu estou vivendo isso na pele. Talvez se eu contar para outra pessoa que não esteja vivenciando ou que saiba a respeito do caso, vai falar, não, Cissa, isso não é possível. Eu recebi uma mensagem de uma amiga que ela falou assim, Cissa, por que você tá tão enraivecida? Ela falou assim. Aí eu falei assim, não, eu não tô. Ela falou assim, não, essa Cissa eu não conheço, porque essa Cissa que estão dizendo não é a que eu conheço. E realmente eu não sou essa maldita, esse ser horrível. E o meu coração tá muito tranquilo em relação a isso, porque eu sei o que eu sou. Né, mas é muito ruim. Eu não desejo para ninguém, nem enquanto pessoa, nem enquanto profissional, porque é uma coisa que você vai carregar a vida toda, né? Essa marca, as pessoas te apontando, umas pro bem, outras pro mal, mas as pessoas vão sempre te olhar de um jeito diferente. Tem uma amiga recentemente que falou assim, sua vida nunca mais vai ser a mesma. É verdade. E não vai ser mesmo, né? Eu usei um termo ontem muito forte, eu vou até pedir licença aqui, que eu estou tendo hoje a honra da gente estar sendo produzida pelo dono desse espaço aqui, que é o Vitor, e também a Marília, que estão aí nos bastidores. Eu usei ontem um termo muito forte com uma pessoa do judiciário, que essa pessoa me perguntou, esse homem me perguntou, Cristina, como você se sente hoje? Eu falei, eu sinto que a minha carreira foi estuprada, a minha carreira na educação, porque eu estudei para isso, eu me graduei, são mais de 20 anos trabalhando de 6h30 da manhã até as 6 da tarde, porque até a gente chegar em casa, buscar filhos na escola, né? Não muda nada para as mulheres que trabalham fora, mães, não muda em nada, a rotina é a mesma. E você estar ali lidando com as pessoas sabendo de tudo. Quando você recebe aquele e-mail ou aquele telefonema, eu inclusive me lembro que no meu terceiro PAD, eu recebi um e-mail sublimar. O que é um e-mail sublimar? É aquele e-mail que vem com uma ameaça oculta. Estava assim, comparecer ao RH, que é aquele RH da prefeitura, em 24 horas, salvo crime de desobediência. Naquele momento que eu li aquele e-mail, reli, eu falei, meu Deus, eu estou indo para o serviço público ou para a delegacia, porque, sabe, eles colocam uma coação de uma forma
tão assustadora. E quando você chega lá e toma ciência daquela documentação, no meu caso, há até um CD. Eles se deram esse trabalho de gravar a minha voz. E quando eu vi aquele CD, eu falei, não, agora eu vou ouvir a imagem também, que eu acho que fica até mais bonito a imagem, né? A gente juntar a imagem, o rosto, do que tá só a minha voz solta. É como mostra a ineficiência do atual poder, como mostra a ineficiência de pessoas que ocupam cargos, ganham salários voluptuosos que são pagos com os nossos impostos, porque o cargo de confiança, né, de um secretário, um subsecretário, muitas das vezes é alinhavado financeiramente pelos impostos que a gente paga, que se perdem tempo em fazer o mal para as pessoas. Quando eu vi o meu PAD, assim, eu percebo detalhes que talvez são imperceptíveis para as outras pessoas, né? Eu descobri recentemente que, além de ser uma mãe atípica, eu sou uma mulher neurotípica, eu tenho TDAH. E aí eu vejo que ninguém vê. Aquele detalhezinho que tá ali, que passa despercebido. E o meu PAD, nossa, ele é cheio de vício. Ele tem documentos criados. Eu vou te dar um exemplo. Um e-mail com data de dia... fictícia essa data, tá? Mas para figurar. Um e-mail com data do dia 24 de fevereiro, relatando um fato do dia 4. Peraí, são 20 dias depois. Então, é nítido que aquilo foi criado com o intuito de fazer uma prova, não é uma prova existente, porque se acontecer um fato que é desagradável no dia 4, eu vou relatar no dia 4, eu não vou esperar alguém denunciar no dia 18 para no dia 20 eu fazer um e-mail dizendo sobre o fato do dia 4. Então, assim, são diversos vícios. Por exemplo, eu fui exposta publicamente porque a própria comissão de inquérito diz que os dados da servidora devem ser preservados. Sim. E aí realmente foi preservado até certo ponto, porque tá lá NMDO, que é o meu nome, Neuciana Muso de Oliveira, mas a minha matrícula tá na frente. Então, assim, qualquer pessoa consegue saber que sou eu fui exposta, e aí isso se tornou público, e agora na prorrogação do meu afastamento, de novo a minha matrícula tá lá. E não é uma prática comum só comigo. Os PADs, eu acho que quem quiser acompanhar pode ter um critério. Toda sexta-feira. Eu acho que é até uma tortura psicológica, porque a pessoa fica o fim de semana inteiro sofrendo com aquela notícia. E aí, numa sexta-feira seguinte, eu fui olhar o Diário Oficial e falei, será que é uma coincidência? Mas enfim. Tinha um PAD de uma pessoa da educação e a matrícula dela também estava exposta. Então, assim, é um desrespeito e não é sobre o gestor A ou sobre o gestor B. Como eu disse, eu não tenho nenhum conhecimento político, não é sobre a pessoa. Minto, não é sobre a pessoa fulano ou ciclano, é sobre o gestor. Sim. Porque ele escolhe quem vão ser, né, os as secretários, pessoas que vão os procuradores, ser comandadas ele por indica. ele. E é impossível. O que mais me choca nesse momento hoje, né, eu tô há 40 dias afastada, é a repercussão que isso tomou e a ausência de providência. A omissão. Porque são coisas muito graves. Uma pessoa com cargo de liderança dizer pra mim que não fez e não vai fazer nada diante de um assédio que eu informei, porque assim, eu não sou louca. Eu não vou dizer uma coisa que eu não tenha como provar. Você não vai se expor com tantas inverdades, porque as mesmas pessoas que são processadas também processam, né? Isso poderia te causar um dano moral na vara civil que você teria que arcar contra essas pessoas. Sim, então, da justiça comum. Né? Tudo que eu falo, tudo, sem tirar nem pôr uma vírgula, eu tenho como provar. Diferente do que falam de mim, né? Que são opiniões, não tem nada concreto. Coisas soltas. Sim, e aí, mesmo diante das provas, mesmo diante de tudo, as pessoas que deveriam fazer não fizeram nada. Então, assim, não se trata só de, no momento, um erro de gestão. Se trata de crime, porque é prevaricação. Né? Se a gente deixa de investigar ou deixa de apurar um caso porque é conveniente para mim, porque é do meu interesse ou do interesse do meu amigo, também está cometendo um crime. Você, nesse período todo, desde do seu afastamento até agora, que perfazem 40 dias, como você disse, você não foi procurada em nenhum momento pelos gestores da prefeitura, nem pelo procurador, nem pelo secretário de saúde. Não, eu até tentei, né, uma... A autoridade máxima que te comanda antes dos gestores é o secretário de saúde. Sim.
Sim. Eu até tentei uma proximidade, mas foi meio que ignorado, e eu também não tentei mais porque eu acredito que seja muito trabalho para ele, Porque a né? partir do momento que o seu caso se torna público, como tem se tornado, eles, mesmo que eles não parem para ver, né, pela demanda que eles têm, chega a eles. A assessoria, acredito, se são bons assessores, são pessoas competentes, tudo que envolve prefeitura tem que se chegar até alguém, pelo menos ao vice-prefeito, né, para se tomar conhecimento. Inclusive, o atual vice-prefeito, excelentíssimo senhor Rodrigo Ascoli, ele ocupa o RH, me parece hoje, né? Porque isso é permitido dentro da lei. Ele pode ser um vice-prefeito, mas ele também pode estar à frente de uma secretaria. Me parece que ele está atuando nessa pasta. Se eu estiver enganada, depois eu volto para me corrigir, mas eu estou quase certa, 90% certa. Então, a gente fala de um problema, mas que traz toda a nossa ficha funcional e que está ligada ao RH, né, ao administrativo da prefeitura. E até porque tem as falhas que eu digo que tem no PAD não podem passar despercebidas. Por Sim. exemplo, o secretário de saúde, em um determinado momento, ele pede a minha ciência diante das reclamações a meu respeito. E eu não tive nenhuma informação de que tinham reclamado ao meu respeito. Só que se ele pede essa ciência e se essa ciência não chega às mãos dele, como que ele dá continuidade a um PAD até culminar num afastamento se ali faltou um documento? Por exemplo, eu chego para você e falo assim, Cristina, olha, para eu comprar o seu carro eu preciso do recibo e do dinheiro. Se você me traz o dinheiro, mas não me traz o recibo, eu vou falar, Cristina, só vou dar continuidade a essa compra a hora que você me trouxer o recibo. E ali, os documentos que são solicitados, um exemplo é esse, né, da minha ciência diante das reclamações da equipe, ela não tem momento algum no arquivo de documentos do PAD, mas ele foi prosseguido. Na educação, vou figurar para que você entenda, quando a gente tem algum problema em equipe, o diretor, ele tem um livro, a gente costuma chamar um livro preto, né, um livro de ata, ali ele faz o registro, né, nos chama, nos dá ciência. Como que é na saúde? Existe isso também? A gente tem um livro de ordens e ocorrências. Você chegou a ver algo... essas reclamações estão escritas ali, você pode tirar fotos, porque no meu caso, eu tirei fotos, eu tenho as fotografias, elas estão arroladas no processo na Justiça Comum, mas no seu caso? Então, tem alguns relatos nesses livros, eu também tenho documentado, mas são os relatos... Da pessoa responsável pela gestão com opiniões dela. Inclusive, tem um relato de uma reunião onde eu fui exposta, onde eu fui humilhada, disseram para mim que eu deveria pedir transferência, a fala foi exatamente assim, você não precisa pedir demissão, mas você pode pedir transferência, porque aqui não vai ficar bom para você. Até de uma pessoa hierarquicamente importante dentro da unidade, e aí essa reunião foi relatada em livro, dizendo que não isso, né, isso eu tenho enquanto gravação, Sim. Mas está relatada no livro que houve essa reunião, que foi denunciado um suposto esquema de day off, isso tudo está documentado, então assim, ali está provado tudo que eu disse, mas... com as palavras que eles usaram. Mas assim, a meu respeito sobre a minha conduta, nada. Eu não tive ciência de nada. Só no momento em que eu li o PAD e que assim, eu acho que a partir do momento que você assina um documento, você concorda com ele. Sim. Então você vai ter que responder por ele. Sim. Né? Eu vou querer saber em um dado momento... porque eu posso falar que o céu tá azul, mas eu provar que o céu tá azul é uma distância grande. Então, assim, tudo que foi dito ali a meu respeito vai ter que ser provado, sim, né? Porque senão pode ser enquadrado como calúnia, difamação, sim. Porque é sobre a minha pessoa, é muito claro. Eu não sei nem se as pessoas que assinaram esse documento tem essa noção, talvez. Que eu teria acesso a isso, entende? Eu acho que elas assinaram porque pensaram assim, eu vou assinar, a gente vai fazer uma pressão, ela vai embora, acabou o problema. Mas eu não fui. E aí eu ainda tive acesso a todos esses documentos, que é muito grave. Então, assim, teve uma pessoa para mim
que falou para mim da gestão assim: você tá no seu direito de abrir um PAD. Eu falei assim: eu não abro PAD, quem abre PAD é chefia. Então, assim, quem assina o PAD é o prefeito, né? A suspensão, mas quem encaminha são as coordenações para o secretário e o secretário dá prosseguimento. Então, assim, o que diz no meu PAD é que eu apresentava um risco à equipe, que eu fazia mal, né? Que eu era uma pária. E por isso meu afastamento cautelar. Só que pior ainda, não é só sobre me afastar, é sobre os meus pacientes estarem desassistidos, porque eles estão desassistidos. E isso não é uma questão que prejudica só a minha pessoa enquanto servidora, prejudica a comunidade. Eu recebo diariamente, inclusive essa é uma das minhas denúncias ao Ministério Público, né? Eu recebo diariamente pacientes me pedindo ajuda, dizendo que a receita precisa ser renovada, dizendo que precisa marcar um exame ou mostrar um exame, passar pelo médico. Então, assim, além do dano que está sendo causado a mim, está sendo causado à comunidade. Eu atendo hoje 270 pessoas. Essa sua função laboral específica do PAD, do que ela trata? Você faz um atendimento domiciliar, é isso? Sim, eu sou agente comunitária de saúde. Num determinado bairro, sim, né? Sim. E aí eu tenho uma área específica que é minha. Que você vai às casas. Sim, bato na porta, pergunto sobre os membros da família, auxilio com informações, né? Porque a atenção básica, ela é a porta de entrada da saúde, né? A gente entende que se a gente tem uma atenção básica bem cuidada, a gente desafoga as grandes emergências. Então, você tem um contato direto com os pacientes, porque você entra dentro da casa, né? Dos lares dessas pessoas. Esses dias teve até uma senhora que me ligou e falou assim: minha filha, eu soube que você tá afastada. Eu falei: meu amor, tô afastada. Ela: mas você tá doente? Eu falei: não, tá tudo bem. Ela: porque a última vez que você veio aqui, você tava gripando, né? Então, assim, sou eu que tenho que levar essa saúde para as pessoas e não deixá-las preocupadas, porque eu simplesmente sumi. Mas se sinta confortável que quando eu fiquei afastada, os pais dos alunos me ligavam também. Falam: Cristina, mas você, o que está havendo? O que está acontecendo? E eu explicava, né, toda a situação, que, como você falou, os meus PADs, eles só se tornaram públicos, Cissa, porque um dos secretários do governo levou o meu nome à delegacia, ao Ministério Público. A partir do momento que essa pessoa ela foi para a esfera da justiça comum, ela abriu ali algo muito grave, porque os áudios do meu WhatsApp foram deflagrados, isso é configurado um crime pelo Código Penal. E eu tive uma marca que eu administro, que é a marcação da educação, exposta em diário oficial, não com a nomenclatura, mas, para bom entendedor, um pingo é uma letra. Por um outro ex-subsecretário, que não ocupa mais o cargo, essa pessoa, e a partir do momento que eles foram tão imediatistas, achando que iam me coagir ou me assustar, não sei o que eles pensaram, que aquilo reverteu contra eles no judiciário. Porque tudo há um limite, tudo há uma tolerância. E quando eu tive a minha vida profissional exposta dessa maneira, eu falei: não, agora chega, basta. Foi quando eu fui recorrer à justiça comum. Eu tive no início um gasto extremo. Uma lauda, para quem não sabe, uma lauda é a nossa defesa, é aquele documento. Eu paguei R$8.000, em 24 horas eu tinha que apresentar a minha defesa, e já nos outros PADs eu passei com tanta... Não é experiência, eu não desejo isso para ninguém, mas a gente vai pegando os detalhes, vai pegando os erros, você vai pesquisando aqui e ali, porque eu não me considero uma pessoa burra, senão eu não teria passado num concurso público, né, que é algo de ampla concorrência, é um concurso público. E na educação a gente passa por 2 etapas, a gente passa pela prova escrita e a apresentação de títulos, que é a nossa formação acadêmica. Então, eu comecei a fazer as minhas defesas, sozinha, mas sempre com advogados me dizendo: Cristina, vai por esse caminho não está correto. E do judiciário, na justiça comum, eu tenho um advogado que atua na área trabalhista, que no meu caso eu sou seletista, é a Justiça do Trabalho, e uma advogada que atua na área criminal. Então, aí sim, aí existem os gastos, depois vencendo o processo, que isso cabe ao juiz decidir. Se me for favorável, eu vou buscar na vara civil as indenizações e principalmente a nulidade desses PADs, porque tudo que está ali é uma mentira.
é uma armação. É algo porque eu sou essa pessoa que falo, eu sou essa pessoa que não fui para uma cama com depressão, que não me dei por vencida. Houveram os momentos que eu caí? Houveram. Mas eu preferi lutar. Foi como você falou, se você precisar ir a pé a Brasília, você vai. Eu também tenho esse perfil. Se eu precisar ir, eu irei também. E porque a prefeitura foi o meu primeiro e é o meu único emprego, sabe? E eu abri mão de muitas coisas para estar hoje onde estou. Então não é ninguém que tem achismos ou se sente ofendido com uma crítica e não tem amadurecimento para lidar com ela, que vai destruir tudo que eu construí profissionalmente. Até porque a partir do momento que você escolhe uma carreira pública, você tem que estar disposto a receber essas críticas. Exatamente. Né? Porque você não vai ter só elogios na vida. Mas assim, o que eu gostaria de deixar para as pessoas? Se tiver que gravar, grave. Se tiver que filmar, filme, porque você não vai fazer isso para expor ninguém, né? Por mais que eu tenha sido muito exposta em vários momentos, né? Eu trabalho numa comunidade, as pessoas disseram coisas horríveis ao meu respeito e sempre foi pela comunidade, porque eu sempre me preocupei com as pessoas, elas estão procurando saúde, médico, não porque elas querem, né? A gente vai ao shopping porque a gente quer, mas a gente não vai a um hospital ou a um posto de saúde ou qualquer tipo de ajuda relacionada à saúde por querer, porque é legal, é porque precisa. Então, assim, tripudiar em cima do momento de sofrimento de uma pessoa que está precisando é muito feio, é imoral, né? Além de ilegal, que a gente sabe de todos os pormenores que a saúde é direito de todos e dever do Estado, é imoral, porque como que você vai olhar para o seu filho e educar o seu filho sabendo que o próximo precisa de uma coisa que você negligencia isso por interesse próprio, né? Então, por mais que as pessoas elas tentam te apertar, né? Fazer você sentir a poeira que tá ali em algum lugar. Seja forte, eu sempre fui muito forte, assim, na hora de responder o que eu tinha que responder, né, sendo educada, mas sendo firme, porque eu acho que expor a sua opinião não é falta de educação, Sim. né, e eu sempre me coloquei da forma que eu acredito e eu sustento isso até o último dia, porque tudo que eu falo tem muito embasamento, não são coisas inventadas na minha cabeça, e aí eu sempre me coloquei guardei as provas que eram necessárias, porque senão hoje eu ia ser a maldita louca, e a gente vai brigar por justiça, e assim, eu sinto que ao mesmo tempo que é muito difícil para mim, é muito gratificante saber que outras pessoas estão se espelhando em mim. Eu queria estar nisso, eu queria estar vivendo a minha vida normal, cuidando da minha família, fazendo tudo que eu fazia antes, e hoje eu não consigo, né, porque é muita coisa que envolve. Mas se eu ajudar uma pessoa, da mesma forma que você está me ajudando, me dando esse espaço, e se essa pessoa ajudar outra, as coisas têm que mudar. Não tem como continuar desse jeito, porque a gente nós somos números, mas não podemos ser tratados como números. Somos humanos, né? Seres humanos. E humanos que cuidam de outros sim, humanos, sim. né? Como que fica... Eu vejo os meus colegas adoecendo. Tem colegas que se suicidam, né? E assim, Cissa, nós já estamos caminhando para o final desse momento. Nós vamos passar para um outro momento, né? Que a gente já havia combinado nos bastidores. A sua história impactou tanto que eu vou ter o privilégio, e já quero lhe convidar, se quiser fazer parte da bancada, de fazer uma live com Rubiana Creus, que é lá de Curitiba, assistiu a sua história, eu levei várias pessoas da nossa cidade, inclusive você, para segui-la. É uma pessoa que conhece a fundo o que é o assédio institucional e o assédio no trabalho, e ela vai me dar essa honra de... Infelizmente, nesse momento será através de uma live, mas em breve, quem sabe, pessoalmente. Eu quero agradecer muito a sua presença, quero estender esse agradecimento ao Vitor e à Marília, que estão aqui conosco nessa produção impecável do Estúdio Telemilênio, Estúdio Nova Friburgo. Quero lhe desejar força e quero principalmente lhe desejar que você encontre um caminho. É difícil, talvez, você enxergar ele agora nesse labirinto, mas você vai encontrar esse caminho, assim como eu encontrei. Estou aqui. E desejo que você consiga vencer essa etapa,
Saiba que todos os dias, quando você sai para o seu trabalho, assim como eu, tem pessoas que dependem de você, do seu abraço, do seu carinho, do seu sorriso. É assim que eu coloco na minha cabeça. Não se intimide, não recue, não desista. Aqui publicamente, você sabe que eu já lhe falei, se precisar do meu testemunho, não sei do fato, porque sou da educação, mas sei do que é um PAD, sei o que é uma perseguição, e muito me entra em dúvida como a gente tem uma carreira e sofre PADs na mesma época, né? Da mesma gestão, da mesma máquina. Tem algo errado. E já te convido também, como a você, como a todos os outros, a nossa próxima temporada. Eu terei aqui a alta magistratura, juízes, promotores, procuradores, que vão explicar tecnicamente como eles recebem essas denúncias de assédio moral, assédio institucional, quais são as provas cabais que levam à sentença, nós sairmos vitoriosas, tá bom? Quero lhe agradecer, foi um prazer. Aqui sempre estará de portas abertas para as atualizações do seu caso, se você quiser. E estamos aí juntas contra o assédio. Eu quero te agradecer a você, a todas as pessoas que vêm de alguma forma carinhosa, né? Tá nesse momento que é muito difícil. Eu queria deixar 2 fotos aqui, que são fotos públicas, né? Foram retiradas de uma rede social. E é para fazer a gente pensar por que o meu caso continua impune. Nessa foto, todos os rostos, né, estão tapados por respeito às pessoas, respeito esse que não tiveram por mim. E nas 2 fotos, que são em momentos diferentes, o meu assediador costuma dizer que tem um relato dele dizendo que uma vez ele disse para mim assim: você estava em casa dormindo? E eu estava no meu horário de trabalho. Ele falou que falou isso num momento de descontração, mas eu nunca permiti esse momento de descontração. E essas fotos talvez sejam de um momento de descontração para ele, e eu só deixei descoberta que não é uma questão pessoal, né, que isso fique muito claro, mas nessas 2 fotos, em 2 momentos diferentes, uma delas fala que é churrasco entre amigos e família, alguma coisa nesse sentido. O meu assediador está na foto com o prefeito, em 2 momentos diferentes. Isso não é uma acusação, é um pensamento, né? Para as pessoas... Uma reflexão. Sim, para elas analisarem, até como eu tenho analisado, por que o silêncio, por que a omissão, por que a prevaricação. E aí a gente tem que entender que os nossos interesses não podem sobrepor os interesses da comunidade. Não é porque eu gosto ou eu tenho um bom relacionamento com fulano ou com ciclano que os pacientes da Cissa vão ficar desassistidos porque ela tá sofrendo um PAD injusto porque fulaninho ou ciclaninho é meu amigo. Então, assim, essas 2 fotos vêm mostrar, são roupas diferentes, lugares diferentes, mas as pessoas são as mesmas. Então, assim, é uma coisa para se pensar, e isso está sendo levado a quem tem que ser levado, né? Eu fiz denúncias a nível federal. Eu desejo do fundo da minha alma que elas sejam investigadas, que elas sejam, né, apuradas como devem ser, e que cada um seja punido de acordo com seus atos, porque... como a gente disse, nós somos adultos. Se a gente faz uma coisa, a gente tem que ter consciência que aquilo tem, né, tem uma consequência. Sim. E essa foto não é para expor, apesar dele ser uma figura pública, né? Eu tô mostrando por ser uma foto pública e ele ser uma pessoa pública, mas eu queria até um posicionamento e uma resposta dele. Por que o meu caso... Por que se eu respondo um PAD por uma... hipótese, por uma opinião, diante de tudo isso que eu tô expondo, o meu assediador também não deveria responder um PAD? Sim. Né? Então, assim... Sim. Seria o correto. Só eu vou ser punida, e que, na verdade, o PAD não é visto como uma punição, mas é uma punição, Sim. porque Sim. Né, ele foi instaurado de uma forma leviana, irregular. Então, assim, o meu assediador continua impune, tendo a chance de assediar outras pessoas. Será que é por quê? Porque ele tem um vínculo de proximidade com a gestão? Porque ele é parente, amigo? Enfim, essas fotos vão mostrar que em 2... tem mais, né? Mas eu consegui... me forneceram 2 momentos diferentes, onde ele está num momento de lazer e descontração com o chefe do poder público. Então, assim, tomara que esse meu sofrimento sirva de
de exemplo para que as coisas mudem, né? Eu tive que ser quem vai sentir na pele, você sentiu na pele de Sim. outra forma, e tomara que daqui para frente as pessoas não continuem sentindo na pele, porque a gente teve força, Sim. né? O que eu disse antes, a gente está diante de situações que tem gente que se suicida, tem gente que adoece, tem colegas que estão afastadas por motivo de doença, e quando um adoece, não é só ele, é uma família, é uma história, né? São muitos vínculos que envolvem um servidor. E é isso, muito obrigada por tudo, por mesmo em off você me dar apoio nos momentos que eu preciso. O Maicon também, eu sou muito grata, outras pessoas, né, que se eu fosse citar nome vai ser injusto, porque eu vou esquecer de alguém. Sim. E obrigada.